Desde a primeira temporada de The Mandalorian, a série vem desenvolvendo tipos de tramas diferentes. De um lado a gente tem os grandes enredos, que percorrem as temporadas completas, e a gente também tem aquelas pequenas tramas, que são concluídas como aventuras fechadas em si. E esse novo episódio tem uma estrutura que reúne esses dois tipos de tramas ao mesmo tempo, com um capítulo que acompanha uma aventura bem fechada, durante boa parte da sua progressão, mas que termina desenvolvendo a trama central da temporada inteira, com a posição da Bo-Katan dentro do povo mandaloriano. Essas duas partes do episódio até parecem bem divididas logo de cara, mas ainda existem temas bem expressivos que conectam os sentidos desses dois momentos, como o que é uma busca por uma redenção dos erros do passado. Mas, por outro lado, a diferença entre os tons dessas duas partes do episódio acabou fazendo o que tinha um foco no épico e no arriscado ainda carregar um pouco da leveza do que é uma aventura um pouco mais descompromissada. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre The Mandalorian e vamos falar sobre esse episódio que foi bem dividido em várias camadas diferentes, né? Ele tem uma divisão estrutural e também uma divisão de coisas que eu achei bem interessantes e outras que poderiam ter uma execução um pouco mais impactante, na minha opinião. Então, enfim, muita coisa pra falar, vamos lá. Nos últimos episódios da série, a Bo-Katan já tinha comentado como ela foi abandonada pelos seus aliados, que foram agir como mercenários pela galáxia. When I returned without the Darksaber, my forces melted away. E agora, a gente vê essa realidade deles na prática, com a frota mandaloriana perseguindo uma das suas recompensas. E a gente consegue ver nesse momento uma expressão bem simbólica do que é a moral dessa fase da vida dos mandalorianos. Pelo menos desse grupo especificamente. Esse grupo se separou da Bo-Katan por conta da descrença na liderança dela, já que ela não tinha o sabre negro que poderia unificar o seu povo. E agora, quando eles se tornam um povo fragmentado entre si, eles acabam sendo ferramentas que causam justamente a separação de outra união, no caso desse casal, que inclusive foi representado num cenário muito bem ambientado pelo design de produção por trás desse episódio. Então esse estado dividido em que os mandalorianos se encontram faz com que eles levem adiante um mesmo tipo de divisão, que agora fragmenta um outro laço. E a montagem dessa cena ainda representa o que é a vivência comum entre esses dois lados que estão em conflito. Porque quando a Quarren fala sobre como todos nós já sofremos com a guerra, lembrando de quando ela enfrentava os Calamari, a cena corta durante essa fala para o X-Wolves. Porque da mesma forma que aconteceu com ela, o povo dele também já sofreu por anos e anos com guerras entre si. Então, se ela sofreu com a guerra, ele também já carrega esse tipo de vivência com a história mandaloriana. Como a gente já cansou de ver em vários momentos, tanto dessa série, como em outras passagens da galáxia de Star Wars. Why would I jeopardize peace and prosperity? We have all suffered too much from war. No, I didn't say anything about war. A estrutura desse episódio é dividida em segmentos que são muito bem divididos, com a parte da aventura, da investigação policial, e a outra parte focada na evolução dos Mandalorianos. Mas por mais que exista realmente uma diferença entre esses dois momentos, eles ainda compartilham de algumas ideias que são comuns entre essas duas partes. Como é explicado pelo droid lá no Resistor, os droids que chegam em Plazir são reformados e reprogramados, o que faz com que eles tenham uma segunda chance para serem melhores do que eles foram no passado. E as armações que estão sendo feitas pelo comissário fazem esses droids regredirem para o seu passado, para que eles percam suas chances e voltem para os mesmos erros que eles já cometeram. The New Republic would send them to scrap. But here on Plazir they are given a second chance. E essa busca por redenção é uma base que engloba todo o episódio, do que é a mudança, a evolução e a busca por uma nova chance. Desde as últimas temporadas, que a busca da Bo-Katan vem se voltando para um único elemento, que é a segunda chance dela assumir a liderança do povo mandaloriano, com o sabre negro que ela tinha perdido para o Império. E quando ela encontra o X-Wolves, o que ele faz é impedir que ela receba a possibilidade
de tentar se provar mais uma vez, recuperando a frota e a liderança que ela já perdeu no passado. Então o que acontece ao longo de todo o episódio, tanto na parte da aventura quanto no final dele, é que as ações da Bo-Katan garantem a segunda chance desse grupo de renegados. E é depois disso que ela também consegue conquistar a segunda chance que ela já vem buscando há tanto tempo. Agora vamos lá. No final do episódio, a gente teve uma das maiores marcas do arco de evolução da Bo-Katan, quando ela recupera a liderança dos seus antigos aliados. E é interessante analisar quais foram as decisões que fizeram ela chegar nesse momento aqui. A Bo-Katan recebeu a oferta do sabre 2 vezes das mãos do Din. Primeiro, depois que o Gideon tinha sido derrotado, e agora, nesse momento da nova temporada. E se no passado ela rejeitou a oferta, agora ela tem a confiança para tomar o sabre. E grande parte do que marca a mudança da Bo-Katan nesse momento é o estado de confiança que ela tem agora. Quando ela derrotou aquele ciborgue caolho, a Bo-Katan já tinha tomado o sabre em combate depois do Din ter sido derrotado, o que daria margem para ela clamar o direito dela de manter a posse do sabre. Mas mesmo assim, nesse episódio anterior, a gente pode lembrar que ela acaba devolvendo o sabre para o Din, o que mostra como ela rejeita essa oferta da possibilidade de uma posição de liderança. Mas essa percepção dela pôde mudar depois que ela passou a lutar ao lado da tribo mandaloriana, porque a Bo foi reconhecida como uma potencial líder para o seu povo, mesmo sem ter a posse do sabre nas suas mãos. Bo-Katan walks both worlds. She can bring all tribes together. Então agora, quando ela chega na frente dos seus antigos aliados, essa Bo-Katan tem uma percepção um pouco diferente sobre a própria posição que ela quer e pode assumir. E é por isso que agora, de uma forma diferente, ela aceita a posse do sabre ao invés de devolver ele para o Din, como ela tinha feito lá no início da temporada. Então o que permite que a Bo-Katan herde essa posição de liderança, mais uma vez, foi justamente o momento em que ela mostrou na prática que ela já era capaz de liderar mesmo sem ter essa arma, como ela fez com a tribo, que ela já vem até comandando desde os últimos episódios. Olha, pessoalmente, eu gosto dessa proposta de The Mandalorian de dividir a sua história em momentos diferentes, que às vezes está desenvolvendo um grande enredo que engloba toda uma temporada, mas que em certos momentos também acompanha aventuras fechadas em si para desenvolver os seus personagens. Só que no caso desse episódio, esse enredo da aventura fechada acaba dividindo o tempo de tela com uma das marcas de superação mais importantes de uns arcos principais dessa temporada, que no caso foi a retomada da posição que a Bo-Katan já busca há tempos e tempos. E como esses dois momentos não são completamente conectados como um enredo só, a narrativa acabou fazendo com que um dos maiores desfechos dos seus arcos principais tivesse uma construção que não teve tanto espaço para ser tão crescente assim, de uma forma única, que aproveita todo o episódio para ir crescendo no seu risco e no seu propósito até chegar num grande finale. Justamente porque a gente tem dois momentos. Uma aventura que começa e se fecha, e depois o início de um outro desenvolvimento. E além disso, como a gente já está nessa altura, no 6º episódio da temporada, que é a reta final, o senso de urgência da conclusão de tudo que já aconteceu nessa história me força a querer ver mais do que vai levar a história para frente, e nem tanto assim do que eu tô vendo que vai ser uma aventura mais fechada em si mesma. O que acontece principalmente por causa dessa estrutura de um episódio que é dividido entre dois momentos, que tem que dividir o mesmo limite de tempo da história completa. Se fosse um episódio totalmente dedicado a um só desses momentos, a minha percepção teria uma margem para ser bem diferente. Din Djarin and Bo-Katan Kryze. Your presence has been requested by the leadership of the Planetary Democracy. I'm afraid we have more pressing matters. Agora, para encerrar o vídeo, bom, vamos lá. Star Wars é bem conhecido há muito tempo já por ter participações de figuras já bem conhecidas da cultura pop. E esse episódio aí realmente abriu a porteira pra gente de tudo quanto é canto do entretenimento. E foram adições bem chamativas.
O Jack Black cai como uma luva nesse papel, porque o tempo todo eu realmente sou perfeitamente convencido que ele é um Imperial que realmente pode ter se tornado um cara bem bacana, o que inclusive é mais um exemplo daquela ideia da segunda chance e da redenção, que é desenvolvida nos droids e também na Bo-Katan, e a presença do Christopher Lloyd, que você com certeza aí lembra de Volta para o Futuro, é um marco por si só, o cara tem uma presença muito forte, mas ver ele sendo arrogante e podendo ter uma personalidade realmente mais expressiva, enquanto ele fala sobre o Conde Dokkan, foi uma surpresa que eu realmente não esperava em nenhuma forma. E ele quase acaba falando sobre o Anakin lá, né? A gente vê que ele tá contando ali o que aconteceu com o Conde quando ele toma o choque. Então essa quase fala dele sobre o Anakin também é outro detalhe bem legal. He was cut short in his prime by the Jedi forces. Então é isso, galera. Essas foram minhas impressões sobre esse episódio de The Mandalorian. Como eu falei, um episódio que tem seus altos e baixos, né? Algumas coisas interessantes. A ambientação da investigação policial é super legal. Eu gosto quando Star Wars vai pra essa influência, né? Como aconteceu lá no episódio 2. Mas tem uma divisão do tempo de tela ali para momentos muito importantes que realmente não foram a execução mais épica de um momento que foi marcante pra caramba. E é isso, estamos chegando na reta final da série. Digam aí o que vocês esperam da conclusão de The Mandalorian. E se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se vocês ainda não são inscritos, convido vocês a se inscreverem aqui também. Link pro meu Instagram também tá aqui embaixo. E é isso, espero ver vocês na próxima. Eu fico por aqui. Valeu e um abraço.